Oi gente, tudo bem? Vamos lá, vamos falar mais um pouquinho de Brás Cubas? Lembrando que esse é um diário de leitura, portanto tem spoiler pra caramba e é apenas um relato de impressões, tá? Chegamos no capítulo 51, é minha. No capítulo anterior a gente percebeu que Virgília e Brás Cubas estavam começando a se envolver. Virgília já casada agora, então os dois iam se tornar amantes, né? Esse capítulo se chama É Minha, porque é com essa frase que ele sai do baile onde ele valsou com Virgília durante a noite. E ele sai todo contente, radiante, dizendo é minha, é minha, é minha. Vai para casa e chega em casa dizendo é minha, quando ele é atropelado por um acontecimento. Vocês já estão aqui comigo já, a gente já está aqui no meu livro na página 160, então vocês já sacaram mais ou menos qual que é o movimento que o Machado usa muito em Memórias Póstumas, né? Esses pequenos acontecimentos aí da vida do Brás Cubas geram reflexões e análises que servem para a gente entender o personagem, entender como ele é, o que se passa dentro dele, e com isso a gente acaba entendendo melhor os outros eventos da vida dele. Isso é uma característica não só desse livro, tá? É uma característica do Machado mesmo como escritor. Em vários outros livros e contos a gente tem isso. Um acontecimento pequeno, aparentemente irrelevante, traz sempre várias mensagens sobre o universo Brás Cubas, né? Então é exatamente isso que a gente vai ter aqui. Ao mesmo tempo em que aconteceu algo importante, quer dizer, ele reencontrou Virgília e se tornou amante dela, ou está prestes a se tornar aqui, né? Acontece um pequeno evento que é o encontro com uma moeda de ouro. Ele encontra uma moeda de ouro caída na porta da casa dele. Ele pega aquela moeda, entra com ela para casa. Qual que é a primeira reação dele, já que ele está vindo do baile, todo alegre, repetindo, é minha, é minha, é minha, sobre a Virgília, que agora é esposa de outro homem. Ele não tem dúvida, quando ele encontra a moeda no chão, ele a pega e diz, é minha. Só que ele vai para casa e começa a refletir a respeito dessa moeda. Ele diz assim, evidentemente não era minha, era de outro, daquele que a perdera, rico ou pobre. Cumpria restituir a moeda. Quer dizer, ele sabia que a moeda não era dele. Ele sabia que aquela moeda era de outra pessoa e, nesse caso, ele resolve devolver a moeda. Ele envia uma carta ao chefe de polícia pedindo para restituir a moeda a quem declarasse que tivesse perdido e ele fica com a consciência numa alegria imensa. É muito interessante aqui nesse capítulo a descrição que ele fala da boa dama. A boa dama é a moral, a consciência moral, né? Como a boa dama se regozija com aquele gesto dele de devolver a moeda encontrada. Chega a ser inclusive uma grande ironia, né? Porque é como se naquele movimento dele de devolver algo que não era dele para o dono, fosse acontecer tantas maravilhas assim como ele descreve aqui. Ele diz assim, vi, claramente vista, a meia dobra da véspera redonda, brilhante, multiplicando-se por si mesma, ser 10, depois 30, depois 500, exprimindo assim o benefício que me daria na vida e na morte um simples ato de restituição. E espraiava todo o meu ser na contemplação daquele ato. Revia-me nele, achava-me bom, talvez grande. Uma simples moeda, hein? É o que ele fala, é o que o próprio Brás Cubas fala. Uma simples moeda pôde trazer tanto deleite e delírio. E aí ele chega a uma lei universal. Olha só como ele é maravilhoso, né? Ele chega a uma lei sublime, raciocinando sobre essa alegria, desse benefício que ele recebeu devolvendo a moeda ao dono. É a lei da equivalência das janelas. Quer dizer, se você fecha uma janela, você tem que abrir outra e assim a coisa se equilibra. Um modo de compensar uma janela fechada é abrindo outra. Então ele já está pensando no caso da Virgília. Já que ele vai ser amante da Virgília, o fato de devolver a moeda diminuiu para ele aí a culpa. Eu não sei se o Brás Cubas tem culpa, eu acho que não é culpa, né? Mas acaba criando um equilíbrio moral. E quantas vezes, né, a gente não percebe socialmente essa troca, né? Pessoas que são que fazem movimentos que são
absolutamente amorais, mas por outro lado parece que diminuem assim a sua culpa, né? Diminuem o peso dos seus atos, sendo generosos e bondosos em outros aspectos da vida. Quantas vezes a gente não vê isso, né? A gente vai para um outro episódio, porque não ficou naquele, um episódio maior, o episódio do embrulho misterioso, que é o próximo capítulo. Brás Cubas encontra, passeando na praia, um embrulho. E ele pega aquele embrulho e leva para casa. O que já começa por aí ser meio estranho, né? Mas Brás Cubas é curioso, a gente já conhece ele. Ele leva o embrulho para casa e quando ele abre, ele dá de cara, não com uma moeda de ouro, mas com 5 contos de réis. É difícil a gente imaginar quanto é 5 contos de réis, né? Mas eu imagino um valor considerável. Porque ele mesmo fala aqui no texto, não se perdem 5 contos como se perde um lenço de tabaco. 5 contos levam-se com 30 mil sentidos, apalpam-se a miúdo. Não se lhes tiram os olhos de cima, nem as mãos, nem o pensamento. É para se perderem assim tolamente numa praia, é necessário que... Aí ele coloca reticências. Conforme ele valoriza os 5 contos de réis, a gente percebe que a vontade dele de encontrar o dono daqueles 5 de réis começa a diminuir. Era um achado, um acerto feliz. Com uma sorte grande. Vamos pensar. Gente, quando ele encontrou uma moeda, não teve problema. Ele foi lá e devolveu a moeda e ficou feliz e radiante. Aquilo fez um bem enorme para ele, né? Mas agora que são 5 contos de réis, aí a coisa já mudou um pouco de figura, porque o valor é maior, né? Inclusive ele diz que a felicidade dele é merecida, né? Porque ele não se sentia mal, nem indigno de ter recebido um benefício tão grande da providência. Quer dizer, uma força maior é que levou ele de encontro àquele dinheiro. Ele resolve fazer o quê? Guardar aquilo na sua poupança e aproveitar no futuro, quando aparecer uma possibilidade, para fazer algum gesto caridoso com aquele dinheiro. O que é interessante nesse capítulo é que ao longo dele, enquanto ele está nesse questionamento de se devolve o dinheiro ou não, se faz o mesmo movimento que fez com a moeda, com esse pacote de dinheiro que ele encontrou ou não, várias pessoas o encontram e o elogiam abertamente pelo seu comportamento, devolvendo a moeda que ele encontrou na porta de casa. Mas aquilo foi deixando o Brás Cubas muito nervoso, porque lembrava o quanto ele estava se distanciando ali da boa dama, da moral. Pois é, gente, Brás Cubas não toma jeito. Não toma jeito, não adianta. O outro capítulo, que é um capítulo sem título, e a gente vai entender logo por que ele não tem título, ele só tem reticências, pontinhos, né? É um capítulo em que ele fala sobre o primeiro beijo dele com Virgília, o prólogo de um livro de amor. Gente, esse capítulo é lindo, ele é muito bem escrito, ele tem ele tem uma descrição a respeito dessa história de amor, né, de Brás Cubas e Virgília, que é única. Se a gente pode pensar numa comparação, por exemplo, entre uma história de amor descrita por um romance romântico, né, que mesmo as relações proibidas entre amantes, elas eram muito floreadas, né, muito cheias de mimimi, momomó, todo aquele, né, aquele romantismo exacerbado. Aqui a gente vê uma descrição de uma história absolutamente realista. Ele diz que o primeiro beijo deles foi um prólogo de uma história em que ele descreve mais ou menos assim: prólogo de uma vida de delícias, de terrores, de remorsos, de prazeres que rematavam em dor, de aflições que desabrochavam em alegria. Uma hipocrisia paciente e sistemática, único freio de uma paixão sem freio. Vida de agitações, de cóleras, de desesperos e de ciúmes, que uma hora pagava farta e de sobra, mas outra hora vinha e engolia aquela. Como tudo mais, para deixar à tona as agitações e o resto do resto, que é o fastio e a saciedade. Tal foi o livro daquele prólogo. Gente, isso é incrível. Se você pensar na época, se a gente pensar na maneira como ele está descrevendo uma história, né? Imagina que o leitor naquela ocasião ele ia para os livros já buscando, né? Já esperando e buscando encontrar histórias de amor cheias, né? De vultosismo, né? E aqui é isso que ele encontra.
essa descrição bem seca, lúcida e dura a respeito da história deles. Existiu coisa boa? Sim, mas tá aqui, tá no meio disso tudo, né? Vamos para o capítulo seguinte, que é a Pêndula, que também é outro capítulo magistral, porque ele abre falando sobre o relógio. Depois desse primeiro beijo com Virgília, Brás Cubas diz que passa a noite acordado, ouvindo as horas todas da noite. Essa descrição é maravilhosa, né? Ouvir as horas todas da noite. E ele fala que o que antes parecia um sofrimento para ele, ficar ouvindo o tic-tac do relógio, que dava a impressão até que parecia um velho diabo, né? Dizendo outra menos, outra de menos, outra de menos, né? Falando das horas, né? Que vão se passando, levando a vida embora e nos aproximando cada vez mais do momento da nossa morte. Naquela noite foi diferente. Naquela noite, os minutos parecem que anunciavam uma nova vida, né? Mais tempo ganhado. E eu acho essa descrição do relógio e de como o homem continua a dar corda no relógio, mesmo sabendo que está prestes a morrer e que muito pouco resta, é incrível, eu acho bárbaro isso. Mas esse minuto final desse capítulo, em que ele fala sobre o pensamento dos amantes. Gente, será que sou eu que estou muito empolgado ou realmente isso aqui é sensacional, hein? Olha lá. O meu pensamento ardiloso e traquina saltou pela janela fora e bateu as asas na direção da casa de Virgília. Aí achou ao peitoril de uma janela o pensamento de Virgília. Saudaram-se e ficaram de palestra. Nós, né, então os corpos físicos, as pessoas reais, né, a rolarmos na cama, talvez com frio, necessitados de repouso. E os dois vadios, os dois pensamentos que se encontraram na janela, né, ali postos a repetirem o velho diálogo de Adão e Eva. E aí é o capítulo seguinte, que é o diálogo de Adão e Eva, que seria um diálogo do pecado, né? Eu imagino alguma coisa assim, um diálogo que lembra o pecado, que lembra a intimidade de dois amantes, né? E esse capítulo, o velho diálogo de Adão e Eva, ele não existe, né? Eles são só o quê? Pontinhos, pontilhado, as reticências. E aí a gente entende por que o capítulo do beijo, né, também é uma série de pontos, é uma série de reticências aqui. Eu pelo menos criei essa ligação aí entre esses dois. Eu confesso pra vocês que eu não me recordava tanto desse capítulo, a Pêndula, como um capítulo tão interessante como eu achei agora, relendo ele. E tanto essa primeira parte que fala sobre o tempo e o relógio, como essa segunda que fala sobre o pensamento dos amantes, é de uma genialidade fora do comum. Então agora nós vamos seguir, né, para conhecer mais sobre essa história da Virgília com Brás Cubas, esse romance que se inicia agora, apesar desse resumo que ele deu pra gente aqui do livro dessa história. Mas é isso, gente, vamos voltar, né? Vamos voltar a falar mais sobre Memórias Póstumas, que tá cada vez melhor, cada capítulo é uma surpresa melhor. E vamos em frente, gente, até amanhã. Amanhã eu volto falando mais sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tchau, gente!